eu errei, hein? Primeiro palpite das oitavas de final já está errado. Eu tinha dito que o Botafogo passaria pelo Palmeiras e eu estava enganado. O Palmeiras ganhou de 1-0 em cima do Botafogo. Tudo bem que o jogo foi para as prorrogações, tudo bem que o Botafogo foi covarde, na minha opinião. Mas antes da gente comentar os pormenores da partida, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário falando o que é que você achou do jogo. Sem muitas delongas, vamos falar logo das escalações e depois a gente vai comentar o jogo como um todo, tá? Do lado do Palmeiras, nós tínhamos o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Furks, Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios, Alan, Maurício, Estevão e Vitor Roque. E do lado do Botafogo nós tínhamos John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Danilo Barbosa, Alan, Marlon Freitas, Arthur, Igor Jesus e Savarino. Algumas observações sobre as escalações. Do lado do Palmeiras nós tivemos a volta do Giai, né, que tinha dado lugar ao Marcos Rocha no jogo passado. E aí o Furks continua substituindo o Murilo, que se lesionou no último jogo contra a Inter Miami. O Emiliano Martinez entra na vaga do Aníbal, então ele corrige aquele teste que ele tinha feito, né? Quando o Aníbal não pode jogar contra a Inter Miami, ele coloca o Lucas Evangelista e aí a gente sente que o meio-campo ficou muito pouco povoado, com muita pouca marcação. Ele corrige isso colocando o Emiliano Martinez, que é um volante de origem, né? Um volante daqueles de marcação de origem, assim como o Aníbal. E saem do time também o Veiga e o Facundo Lopes, dando lugar para o Alan e para o Maurício. Sim, nós temos dois Alans. Nós temos o Alan do Palmeiras e o Alan do Botafogo. O Alan do Palmeiras sendo o atacante, o Alan do Botafogo sendo o volante. E, por último, o Vitor Roque voltou no lugar do Flaco Lopes. E do lado do Botafogo, apenas uma substituição. Danilo Barbosa substituiu o Gregory, que estava suspenso. Vamos pro jogo? Bom, no primeiro tempo o Palmeiras foi para cima, tinha a posse de bola e chegou muito ao gol do Botafogo, mas sem assustar de uma forma objetiva. Tinha bastante volume, tinha bastante tentativa de criação, mas não tinha jogadas que levavam perigo de fato ao gol do John. O Botafogo ele estava muito passivo em campo, tá? Ele deixava a bola o tempo todo com o Palmeiras, não conseguia ter um domínio ali do meio campo e basicamente esperava no seu campo de defesa. A marcação do Botafogo também não era 100% encaixada, né? O que gerava espaço para o Palmeiras, diferentemente da postura que a gente viu do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, por exemplo, onde a gente tinha uma marcação e uma concentração lá em cima. Contra o Palmeiras eu não senti isso, eu senti um Botafogo que obviamente tentou dar o seu melhor na marcação, mas que não estava tão bem quanto estava contra o PSG. O Savarino simplesmente desaparecido em campo, acredito que por colocar um volante de marcação ali no meio de campo, né? O Savarino ele não estava jogando na posição de origem dele, que é ali pelo meio, armando o jogo. Ele estava caindo mais para o lateral e isso fazia com que ele fosse anulado do jogo. E aí, depois da parada para hidratação, o time do Botafogo melhorou, saindo mais para o jogo, porém continuando sem produzir ofensivamente falando. O Igor Jesus estava isolado, o Savarino, quando tentava alguma coisa, ele tinha que voltar até o círculo central, praticamente pegar a bola no pé do zagueiro e, a partir daí, tentar construir alguma coisa. Então, o Botafogo do meio para frente era praticamente inexistente. Falando agora de segundo tempo, o Palmeiras continuou em cima, o Palmeiras continuou dando muito calor no Botafogo e a entrada do Montoro do lado do Botafogo até que ajudou, mas mesmo assim o Botafogo permaneceu sem sequer assustar o gol do Everton. O Palmeiras também teve boas chances, teve até um gol anulado com o Estevão, anulado por impedimento, mas ele também não foi super eficaz. Então quando o jogo termina 0-0, apesar de o Botafogo ter sido muito mais covarde, é um placar justo. É um placar justo porque ofensivamente falando, nenhum dos times produziu o suficiente para abrir o placar. E por que eu cito que o Botafogo foi covarde? Porque a gente sabe que o time do Botafogo joga muito mais bola do que jogou hoje. O time do Botafogo, ele entrou com muito respeito à equipe do Palmeiras. É normal que exista ali um respeito mútuo e um cuidado, porque são duas equipes que se enfrentaram muito nos últimos anos, ambos com vitórias e derrotas, e então é natural que por conta do histórico recente exista respeito e cuidado, cautela dos dois lados, mas o Botafogo entrou com respeito demais. Então, quando o Botafogo joga com o PSG, ele joga com respeito, mas ele joga dentro da perspectiva dele, o jeito que ele tem que jogar. Vou me defender aqui e quando sobrar uma bola para o contra-ataque, eu vou matar, e foi assim que o Botafogo ganha do PSG.
Contra o Palmeiras, nem isso. Contra o Palmeiras, o Botafogo parece que entrou apenas para se defender e não sobrava nenhuma bola no ataque. Muito por conta dessa ausência do Savarino, que é esse cara que liga o meio-campo com o ataque. Como ele não jogou bem, o resto do time do ataque não produziu também. Então isso faz com que o Botafogo fosse anulado do ataque e na defesa até que foi bem, até que não deu muito espaço para o Palmeiras, mas não foi 100% efetivo como foi, por exemplo, contra o PSG. Bom, e aqui já falando da prorrogação, o gol do Palmeiras sai numa jogada individual do Paulinho. Paulinho ele entra ali um pouco no final do segundo tempo e o Abel já tinha dito em entrevistas que o Paulinho só poderia jogar 30 minutos, ponto. Então quando o Palmeiras vai para a prorrogação, o Paulinho ele abre o placar aos 100 minutos de jogo, numa jogada individual, ele limpa de um defensor, chuta e fica indefensável para o John, a bola cai lá na bochecha da rede e aí ele abre 1-0 e logo em seguida ele é substituído. Sim, ele entra no final do segundo tempo e ele é substituído no final do primeiro tempo da prorrogação, por conta dessa fala do Abel, de que o Paulinho nesse momento só pode jogar 30 minutos. Fez o dever de casa, né? Entrou, marcou, saiu. E assim como ele tinha já sido importante, né, na partida contra a Inter Miami, então a partir do momento que ele entra em campo, ele faz um gol e dá uma assistência para o Maurício em seguida, de novo, o Paulinho, ele é decisivo para o Palmeiras, fazendo aí o gol da vitória em cima do Botafogo. E, cara, eu achei muito curioso o lance do Barbosa, né, do Alexander Barbosa, o zagueiro do Botafogo, em cima do Gustavo Gomes. Ambos já tinham cartão amarelo e no segundo tempo da prorrogação, o Barbosa, ele se enrosca com o Gustavo Gomes e o Gustavo Gomes acaba caindo na dele, acaba enroscando com ele também. E aí o juiz aparentemente só viu essa segunda parte, dá o segundo amarelo do Gustavo Gomes e assim o Barbosa consegue cavar uma expulsão no time do Palmeiras. Depois, num lance de jogada dentro da área, dentro da pequena área do Palmeiras, nós tivemos um lance onde o zagueiro Furks, ele cai em cima da bola, ele cai até que de rosto, assim, tentando abafar a bola, mas sem colocar a mão, e o Barbosa tá ali do lado e ele começa a fazer um burburinho, a gritar e dizendo que o cara tinha metido a mão na bola. Se esse homem joga na época que não tinha VAR e na época que o juiz era covarde, ele tinha levado também esse pênalti no grito. E, cara, no geral foi isso, sim. O Palmeiras foi um time que atacou muito, foi a equipe que mais mereceu a vitória porque buscou o gol o tempo inteiro e o Botafogo infelizmente decepciona com essa postura covarde. Os poucos minutos que eles realmente tentaram fazer alguma coisa, a gente viu que eles tinham capacidade para isso, tinha poderio ofensivo para isso, mas eles escolheram ser covardes e isso fez com que o Botafogo fosse eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Bom, o Palmeiras na próxima etapa da competição ou vai pegar Benfica ou pega Chelsea. E do que eu vi do primeiro tempo aqui de Benfica e Chelsea, eu acredito que vai dar Palmeiras, porque Benfica e Chelsea não estão jogando nem perto do que precisam para fazer frente com a equipe do Abel Ferreira. Mas e você? O que você achou do jogo? O que você achou da postura do Botafogo? Você acha que eu tô sendo pesada demais ou eles realmente ficaram devendo? Deixa nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!